Boa tarde! Está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. Que abre a nossa edição dessa terça-feira falando sobre mais um caso de homicídio em Altamira. Esse crime aconteceu ontem à tarde aqui em Altamira, na Lagoa. Esse é o Geovani dos Santos da Conceição, de 18 anos, morto ontem. Pelo menos 3 disparos atingiram esse rapaz na própria casa, lá na região da Lagoa. Está investigando o caso. O movimento sido uma infração, um ato infracional, mas a polícia confirmou que ele já tinha sido identificado como usuário. Infelizmente, a polícia ainda não sabe explicar se foi identificado, se foi a gente aguarda o resultado das investigações para poder mais detalhes sobre esse homicídio. Circular nas redes sociais fotos, não havia nenhuma informação confirmada, quando que no final da tarde a polícia confirmou o homicídio na área da Lagoa, ali no bairro Jardim Independente, no município de Altamira. Da Conceição, de apenas 18 anos, mais um da criminalidade aqui no município de Altamira. Lamenta bastante, desde o início do ano. Impressionante. Desde para destacar isso, a polícia atuando de maneira enérgica na cidade. Hoje, especificidade na polícia que nós não temos uma década, delegacia especializada no criminalidade ambiental, visão de homicídios, específica, investigar homicídios dentro da Superintendência Civil aqui em Altamira. Temos nossa Delegacia da Mulher, que apesar de ter sido, mas nós temos aqui na região da Transamazônica, é o único município que tem uma Delegacia da Mulher. É lamentável, porque é uma região gigantesca, são quase 400 mil habitantes nessa região, apenas uma Delegacia da Mulher. Mas nós temos. E apesar do reforço da Polícia Militar, né, do trabalho da polícia, estamos muitos homicídios aqui na maioria envolvendo menores, jovens, menores de 25, 25, jovens. Deveriam estar na escola, se preparando para a universidade, já com foco curso universitário em fazer, mas na verdade estão morrendo da criminalidade, cada vez mais arregimentadas, infelizmente, vítimas desse mesmo crime que arregimenta elas. Por um lado, atrai, prometendo dinheiro fácil, uma vida de festas. Por outro lado, une, sem dó nem piedade. Infelizmente, a realidade aqui na nossa cidade. Mais um homicídio para nossa conta. Um rapaz de apenas 18 anos, mais uma família fechada, mais uma traumatizada, uma perda como essa. Tem como falar, né? Você chegar em casa e descobrir que seu filho, de apenas 18 anos, foi assassinado dentro de casa com vários tiros. Cena horrível. Ou seja, nem pior em ninguém. Para ninguém, absolutamente ninguém. Isso é horrível. Uma mãe. Mais uma família marcada por essa violência. Não é exclusividade nossa. Tomou conta desse país e sabe mais fazer. Ontem nós tivemos o anúncio, por exemplo, da Justiça, anunciou um pacote anticrime, que a gente espera que seja aprovado. Há várias medidas lá que são muito boas, muito interessantes, que a gente espera que seja aprovado. Espero, inclusive, que eles aceitem sugestões, né, como juristas informaram que vão apresentar sugestões. A OAB apresentou, disse que vai apresentar sugestões. Defensoria Pública da União espera que esse pacote seja ampliado, porque ainda tem muita coisa para se avaliar lá, né?
Por exemplo, não foi citado a questão da violência doméstica, crimes praticados no trânsito, né? E apesar da lei seca, apesar da tolerância zero, mas ainda se mata demais trânsito em todo o país. Esses crimes não são punidos. As pessoas são mutiladas, morrem, ocupam durante anos leitos de hospitais. Quem pratica esses crimes, né, quem consome álcool, vai pegar no volante, mata no trânsito ou deixa a pessoa machucada para o resto da vida, sequelas que acompanhá-la pela vida toda, não são punidos. Isso não foi citado no pacote. Espera-se que seja citado, que seja incluído também, porque existem muitas especificidades que têm que ser modificadas na nossa legislação quando o assunto é crime. O assunto é crime. Tá, bastante. Tem a outra discussão, vai entrar agora com força total, que é a questão, claro, da redução da maioridade penal. Mídia, sociedade, especialistas, acho que não tem jeito. Vai entrar agora em discussão e, com a força que tem no Congresso, tudo indica que vai passar. Então, está aí mais um, infelizmente, mais um para a nossa cidade, mais uma família traumatizada com essa violência. Parece que não tem, infelizmente. Uma parte de apenas 18 anos. Infelizmente. Quem já está aqui juntinho com a gente é a Sônia Baceto. Baceto, espero que esteja falando correto o seu nome, viu, minha querida? A Sônia tá mandando um oi pra gente. Tá ligadinha aqui no Xingu 230. Minha querida Catiúcia Silva de Souza, lá do Bela Vista, já está assistindo aqui o Xingu 230, direto do Mercadinho Pará. Junto, eu sei, com as amigas, com as colegas lá, estão de olho aqui no Xingu 230. Vou mandar um abraço especial para todo o pessoal do Bela Vista e também do Parque P, não posso esquecer. O Demison Alves já está por aqui mandando boa tarde pra gente. Deixa eu lembrar vocês, para vocês não esquecerem. Compartilha a live. Divide com os amigos e com a família, que é para todo mundo assistir juntinho aqui o Xingu 230. Tá certo? Quem tá aqui também é a Rosicléia Mota, tá dizendo boa tarde, sempre ligadinha aqui em Anapu, no Ponto do Eletricista. Abraço para todo mundo. Os funcionários do Ponto do Eletricista, também para os clientes aí do Ponto do Eletricista no Anapu. Aproveitar e mandar um abraço especial para todo o pessoal do Surubim, sempre ligadinhos aqui no Xingu 230. Tá certo, pessoal? Quem tá aqui também, deixa eu ver. Olha, Davi Alves, nosso fotógrafo das estrelas. Boa tarde, de volta por aqui. Adorei o look, amiga. Conte comigo sempre. Muito obrigada, meu querido. Olha, eu tô toda chique hoje, toda barra, né? Pro Xingu 230, né? Para meus seguidores. Tem que ser assim mesmo. E agora a gente, olha aí quem tá aqui também. Pimentel já tá por aqui. Bom dia, minha amiga. Bom dia pra você também, meu querido. Abraço pra todo mundo aí da Câmara Municipal de Vereadores. Agora passei por lá, dei um abraço dele. Tá todo chique, Pimentel. Todo de barba, todo estilizada. Tá chique o homem. Enquanto isso, a gente vai de notícia. Nós vamos agora pra Tucuruí, onde o inverno tá rigoroso. Enquanto aqui em Altamira, aqui na nossa região, sudoeste do estado, tá chovendo pouco, apesar de nós estarmos no inverno. Lá para os lados de Tucuruí o negócio está pegando e até desmoronamento já foi registrado. A forte chuva ocorreu durante a madrugada do último sábado e durou quase a noite toda. Por volta das 2h30 da manhã, choveu bem mais forte e isso fez com que o nível do Igarapé Mesquita subisse rapidamente. Em poucos minutos, populares ouviram um barulho forte. Era o trecho da rua Kleber Beliche que estava desabando. Para pessoas que costumam passar constantemente pelo local, ficou a surpresa e o medo de outras vias também serem interrompidas. Fiquei surpreso agora que eu venha passando aqui, que sempre costumo passar aqui, porque já está interditada a outra. Agora está interditada aqui, interditado o cais. Agora mais uma, infelizmente, a nossa cidade, se a gente for para aquele lado de lá, está interditada também a daqui da Tranquedo Neves. E agora a nossa cidade aqui, esse pedacinho nosso aqui está meio complicado agora, nosso acesso aqui para o centro daqui. Porque está todo interditado, as pontes caindo todinho. Não sei o que está acontecendo. Defesa Civil Municipal e Estadual estiveram juntas verificando caso a caso após a chuva. A gente está com o município em alerta por conta da chuva. A gente já vem acompanhando a situação do município, as áreas de maior risco, juntamente com a Defesa Civil Municipal. A gente só está precisando que a comunidade entenda que o nosso trabalho ele requer que a família seja deslocada daquela área de risco. A gente precisa que a comunidade entenda que, como é uma área de risco, ela precisa sair daquela área. A gente está com processos para retirar algumas famílias de umas áreas que já foram,
tiveram essa área alagada. E a gente está percorrendo o município para saber, para entender, para mapear todas essas áreas que estão em risco, que têm o risco potencial, já que o município está passando por uma situação de muita chuva. Então a gente precisa que a comunidade entenda o nosso trabalho e a gente está aqui para fazer esse trabalho juntamente com o município, com a comunidade, para que tudo seja pelo menos minimizado, que a gente sabe que o risco é grande, mas que seja minimizado, né? Na Rua D, do bairro Santa Isabel, o caso foi ainda mais grave. 3 casas foram interditadas. Parte de uma delas desabou enquanto pessoas dormiam lá dentro. A gente estava nessa residência agora há pouco, devido à chuva que aconteceu a partir de 1h30, 2 horas da manhã. A gente foi a umas 7, 8 horas da manhã, através do Corpo de Bombeiros, fazer o isolamento da área da casa que caiu. Tem mais 2 ou 3 casas que estão em risco de queda. A gente já conversou, a gente já vai tentar fazer retirada dessa família. Mãe e filha estavam exatamente neste quarto quando, por volta de 2h30 da manhã, a casa começou a desabar por conta do barro que descia lá de cima. Para ela, esse foi um dos piores momentos da sua vida. O momento foi horrível, foi como se o mundo estivesse acabando e eu fiquei desesperada por conta da minha filha. Eu procurei primeiro pegar a minha filha, quando eu escutei a zoada, peguei logo a minha filha e corri, foi quando caiu tudo, desabou. Eu falei, pronto, é o fim, vou morrer aqui. O vereador Joaquim Pepino esteve no local e relata que há cerca de 2 anos ele pediu que a ponte fosse reconstruída. Ele mostra documentos apresentados e aprovados pela Câmara de Vereadores, onde pedem a reconstrução, o posteamento, iluminação e o asfalto. O projeto aprovado nunca foi feito. Vai fazer 2 anos que eu pedi a reconstrução, posteamento, iluminação e o asfalto para unir com o bairro Pimental. Inclusive, eu faço questão de mostrar aqui a indicação que foi feita e aprovada pela Câmara de Vereadores no dia... A primeira indicação minha, 22 de 2017, reconstrução da ponte, posteamento, iluminação e pavimentação entre os bairros da Matinha, Pimental e Coab, aprovada. Vai fazer 2 anos que eu venho observando essa situação dessa ponte. Não só dessa ponte, como é do muro de arrimo da Matinha, que vai cair. Então, até agora, não foi feito, concretizado esse meu pedido. Além da rua, a tubulação também foi rompida e grande parte dos moradores ficaram sem o fornecimento de água durante quase todo o dia. Situação, né, gente? Situação. Sabe o que passa a impressão de que a Defesa Civil faz? É só dar conselho, né? E não dizem que se o conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia? Mas que é isso que eles dão, porque todos os anos eles fazem alerta, todo ano é a mesma conversa. Mesmos problemas, só piorando, né? Só piorando. Porque aí mais casas desmoronam, né? Mais famílias ficam desassistidas. E daqui a pouco o inverno passa, todo mundo esquece, todo mundo, autoridade, né? E aí segue-se a vida. Daqui a pouco lá chega outro inverno de novo, é a mesma conversa, mesmo ladainha, os mesmos problemas, mais gente desassistida, e assim vai. É impressionante, né? Impressionante. Olha, Nilcinha Souza está aqui juntinho com a gente, mandando um boa tarde, minha linda. Boa tarde para você também, meu anjo. Obrigada pela participação. Josicleide Ferreira Silva já está por aqui, está mandando boa tarde para toda a família Xingu 230. O Teixeira de Castro Filho está dizendo o seguinte: oi, boa tarde. Eu estou ligado aqui em Macapá, e dá um alô para os meus filhos, para o Diego e para o Diogo, que estão em Altamira. Vou mandar um alô especial para o Diego e para o Diogo, que estão aqui em Altamira, que são filhos do Armindo Teixeira de Castro Filho. Está lá em Macapá, assistindo o Xingu 230. E por sinal, hoje são 5, né? 5 de fevereiro, hoje é aniversário de Macapá. Macapá está fazendo aniversário. Eu só não consigo me recordar se são 261 anos ou 262. Mas Macapá está fazendo aniversário hoje. Olha que maravilha, tem festa aí, hein? Obrigada pela participação, viu, Armindo? Quem mais está aqui? Pimentel, preocupado com a situação, né, meu amigo? Não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Marta Nascimento de Souza Bacelar, ligadinha, lá da Rua D, no Jatobá. Abraço para todo o pessoal do Jatobá, que já está curtindo uma chuva e está caindo aqui em Altamira, maravilhosa, porque estava quente. Estava quente, não estava brinquedo, não. Minha querida amiga Kátia Souza Rodrigues, direto da cidade das Mangueiras, dizendo o seguinte: boa tarde, amiga. Mal começou a semana e tantas mortes.
Aqui em Belém, um mototáxi foi morto 23 facadas. Pense numa coisa horrorosa, um ser humano assassinado com 23 facadas. Uma cena aterrorizante. Nossa Senhora. Charles Bentes, crime é crime, não importa como ocorreu. Crime é crime. Crime é crime. E isso você tem toda a razão. Eucilene dos Santos, boa tarde aqui de Porto Velho, saudades de Altamira. Vem visitar a gente, mulher, vem visitar a gente aqui. Beijo pra você, obrigada pela participação. Paulo Sérgio Escobar, bom dia, Karina, Cachoeira da Serra, estamos ligadinhos no Xingu 230. Manda um abraço pra minha filha Maria Paula Escobar, que tá de aniversário hoje, 20 anos. Olha que maravilha, Maria Paula Escobar, parabéns, minha querida, felicidades, muita saúde e que Deus me proteja sempre, viu? 20 anos, ei, idade maravilhosa. Esses dias eu fiz, bem pouco tempo, já me lembro. Beijos, viu? Obrigada pela participação. Plácido e Rafaela Pérola estão aqui assistindo juntinho com a gente, estão mandando boa tarde. Eles estão ligados lá do Ayrton Senna 1. Abraço para todo o pessoal da Ayrton Senna 1 e obrigada pela participação, viu? O Plácido e a Rafaela. Moura Santos, boa tarde, Karina, ligadinha de Brasil Novo. Abraço especial para todo o povo de Brasil Novo, para você também, viu? Obrigada pela participação. A Juliana Oliveira tá lá em Placas e tá mandando boa tarde pra gente. O Felipe Martins tá lá no bairro Casa Nova e tá assistindo aqui o Xingu 230, tá pedindo pra mandar alô pra lá. Vou mandar alô pra todo o povo do Casa Nova. Obrigada pela participação, viu, Felipe? Quem tá aqui também? Ó, o Pimentel tá rindo. Eu quero que seja da minha idade, viu, Pimentel? Eu quero saber disso aí. O Fred Pinheiro tá mandando boa tarde, dizendo que tá ligadinho aqui no Xingu 230. Minha querida Caroline Souto já chegou, direto de Porto de Mós, assistindo aqui o Xingu 230 junto com a dona Pretinha, nossa fã maravilhosa lá de Porto de Mós. Beijo pra vocês, viu? Domingos de Souza mandando um boa tarde, Karina. Estou ligada no programa daqui de Barra da Estiva, na Bahia. Eita maravilha, Barra da Estiva, na Bahia, assistindo aqui Xingu 230. Obrigada pela participação, viu, Domingos? Meu querido Eli Pereira, nosso caminhoneiro, que é nosso fã aqui, já está assistindo o Xingu 230. Deixa eu ver por onde ele está. Ele está dizendo que está na estrada, perto da BR, está na BR-230, vindo de onde? Urópolis. Eita, tá pegando estrada ruim, hein? Tá pegando estrada ruim. Boa sorte aí, bom trabalho para você, viu, meu querido? Cris Silva, mandando boa tarde pra gente. A Lena Fernandes também. Olá, boa tarde, ligadinha aqui em Breu Branco. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, minha linda. Daqui a pouco a gente vai falar do seu vizinho aí de Tucuruí, já já. Os professores de lá estão revoltados, brabos, não é pouco não, é muito. Quem mais tá aqui? Minha querida Elza Nava, tá dizendo que vai chover. Já tá chovendo aqui, Elza. Tá chovendo aqui, caindo, ó. Aguaceiro maravilhoso. Inverno tem mais é que chover mesmo, porque são 6 meses de calor daqui a pouquinho, então tem que chover bastante. Pra gente se esquecer que um dia foi quente aqui em Altamira, né? Se é que é possível. Beijo pra você, minha linda. Obrigada pela participação. Arlene Kelly Silva tá mandando boa tarde pra gente. E o Jâncio Nunes tá dizendo o seguinte. Boa tarde, Karina. Alô pro bairro Alberto Soares. Vou mandar um alô especial, pro bairro Alberto Soares pra você também, viu, Jâncio? E agora a gente vai falar de patrulhão. É verdade. Eu acabei de dizer aqui que, apesar de todo o trabalho que a polícia vem fazendo, a gente ainda continua registrando alguns crimes e crimes violentos no município. Mas esse final de semana teve patrulhão. A polícia ontem à tarde convocou uma coletiva para falar sobre os números, né? Os números. E a gente espera o quê? Os patrulhões se intensifiquem e continuem, né? Para trazer de volta, trazer essa sensação e não apenas a sensação, trazer segurança para a comunidade. Aqui é Altamira. Acompanhe. Foram 2 dias de operação e muitas abordagens. Segundo dados da Polícia Militar, durante o primeiro final de semana de patrulhão, foram 382 abordagens a pessoas, 22 bares e distribuidoras de bebidas fiscalizados, 20 veículos recolhidos, 2 autuações por alcoolemia, quando o motorista está conduzindo o veículo sob efeito de álcool, e um flagrante de arma de fogo. Para realizar a mega operação, a polícia montou um esquema gigantesco que contou com a participação de 24 policiais militares, além de policiais civis, bombeiros, guardas municipais, agentes de trânsito, fiscais do Detran, policiais rodoviários federais e as secretarias de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar. Nós fizemos um planejamento, Polícia Militar, junto com os órgãos de segurança aqui do município e algumas secretarias de fiscalização também do município, onde nós retomamos aí as operações, onde nós colocamos o nome denominado de patrulhões, né? Mas essas operações, elas acontecem, né, com 3 focos. Quais seriam esses focos? O primeiro foco seria a saturação, né, onde
Algumas equipes foram deslocadas para bairros onde os índices de ocorrência estavam mais elevados. Além disso, nós tivemos a operação de trânsito, né, com o apoio dos órgãos de trânsito aqui do município. E o terceiro foco foi a fiscalização de bares e distribuidoras também aqui da cidade. 2 distribuidoras foram fechadas por descumprimento à lei municipal, que prevê horário específico para o funcionamento e proíbe a venda de bebidas alcoólicas no local, além de um bar que estava sem o alvará de funcionamento. Mas o que deu trabalho aos agentes foram os condutores sem habilitação. Nós tivemos a operação, ela foi realizada em 2 dias, né, na sexta e no sábado, e temos alguns números, onde no total foram 382 pessoas, né, abordadas, revistadas, identificadas, né, foram 22 bares também fiscalizados, onde dentre esses bares e algumas distribuidoras, 3 tiveram que fechar por estar funcionando de maneira inadequada. Tá? Tivemos diversos veículos abordados, onde nesses veículos abordados nós tivemos 20 veículos recolhidos por infrações administrativas, né? 2 autuações, 2 flagrantes por alcoolemia e 1 flagrante por porte ilegal de arma de fogo, numa abordagem policial. Para garantir uma melhor visualização da área urbana da cidade e cobrir uma maior extensão, o patrulhão contou com a equipe do GRAER, apoio aéreo para os homens que atuavam nas abordagens. A experiência será avaliada pelo comando da Polícia Militar, que pede o apoio da população. Hoje é inevitável, né, a divulgação do trabalho, mesmo porque eu acho que quase que 95% a 90% das pessoas possuem uma câmera, né, em sua mão, aí, com o celular. De certa forma, ela pode prejudicar, porque vai estar alertando pessoas aí de má índole sobre as operações que a Polícia Militar e os órgãos de segurança estão realizando. Mas, infelizmente, a gente não tem como controlar isso. A gente orienta, né, que a população possa utilizar essa ferramenta, que é o celular, que são as câmeras, para contribuir e colaborar com o serviço da segurança pública, que, né, a gente vai agradecer e estaremos sempre prontos para ajudar no que for possível. Isso aí que o subcomandante Major Henrique falou é muito importante, que é com relação à colaboração da população. A gente sabe que o aparato montado para o patrulhão, ele é gigantesco, né? Então ele chama atenção. Onde eles se concentrarem, vai chamar a atenção da população. E todo mundo tem o celular na mão. Só que as pessoas precisam entender. É difícil, tem gente que não entende, apesar de que você explique, desenhe, mostre, mas a pessoa insiste em não entender. Mas é preciso que as pessoas entendam que quando você avisa onde está acontecendo uma blitz, onde existe uma fiscalização, você não está avisando apenas aquele pai de família que não pagou o documento do veículo dele, da moto, porque ele estava sem dinheiro esse mês, o salário atrasou. Você não está apenas avisando o seu vizinho que saiu de casa rápido e esqueceu a habilitação e está de moto por aí. Não é só a eles que vocês estão avisando quando se posta uma informação como essa num grupo, Facebook, seja lá onde for. Você está avisando para todo mundo, inclusive quem está na rua com má intenção, pronto para aprontar, né? Prontinho para praticar um crime. Esse também vai saber onde a polícia está e de onde desviar. Esse que é o problema. É isso que as pessoas precisam entender. Quem está perseguindo aquele cidadão que não pagou o documento? Não, pelo contrário. A polícia está na rua procurando o infrator. Mas se você avisa, achando que está avisando só o seu vizinho que saiu de casa às pressas, sem o documento de habilitação, não, está avisando todo mundo. Todo mundo tem celular hoje em dia. Todo mundo. É um bem de consumo obrigatório. É básico.
Todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. E aí eles vão ler. E vão saber que eles podem desviar daquele ponto ali e vão aprontar em outro lugar. É esse que é o problema. É isso que as pessoas precisam entender. Quando elas acham que estão agindo, né, estão sendo muito boas, muito generosas com pessoas que elas conhecem, mas na verdade elas também estão ajudando quem elas nem fazem ideia que existe, mas que está por aí pronto para praticar o crime. É esse que é o problema. E durante o final de semana, né, em que ocorreu o patrulhão, aconteceram 2 homicídios. Que foi o assassinato do Anderson Vigo, né, de jovem que foi assassinado dentro do próprio carro, ali na BR-230, no bairro Santa Ana, e também uma outra pessoa na frente de uma panificadora lá no bairro Ayrton Senna 1. Outro rapaz, um homem de 26 anos, que foi assassinado lá. E aí eu questionei com o Major Henrique com relação a esses crimes, como foi que eles lidaram com essa situação, já que aconteceu no mesmo final de semana em que o patrulhão foi realizado. A gente viu que foi em horários diferentes, na hora que o patrulhão começou, mas de que forma eles agiram com relação a essas 2 situações. Acompanhe. O que ocorreu foi que na sexta-feira, né, ocorreu um homicídio por volta ali das 20 horas, 19h30, antes do início do patrulhão, e no sábado também já foi pela parte da manhã que ocorreu outro homicídio. Com relação a informações, a levantamento, a isso já está a cargo da Polícia Civil e já estão investigando. Inclusive hoje nós tivemos uma operação onde nós prendemos aí 7 pessoas e possivelmente um desses integrantes lá dessa quadrilha, né, que é uma quadrilha que estavam fazendo desmanche de motocicletas aqui no município, possivelmente ele deve ter participação direta em um desses homicídios. Mas quem pode dar essa informação melhor, né, que é a situação da investigação, é a Polícia Civil aqui do município. E a polícia segue investigando esses 2 crimes, com relação inclusive ao crime do Anderson, né? Nós mostramos ontem aqui, durante a manhã, uma operação realizada pela polícia ali no bairro Jardim Independente, 7 pessoas foram presas. Entre elas, um é suspeito de ter participado do homicídio do Anderson. A polícia não confirmou quem é, porque as investigações continuam. Aguardo desenrolar dessa história, poder entender o que foi que aconteceu, como resultou na morte daquele rapaz. Deixa eu ver quem tá... Olha, a Arlene tá dizendo que tá chovendo aqui, já tá chovendo. Tem imagem aí, não tem? Dá pra mostrar? Gente, tá caindo o mundo aqui, tá uma maravilha. Tava tão quente hoje de manhã, nós fomos pra estrada, ainda agora nós estivemos ali na PA 415. A gente foi acompanhar um trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E aí, na volta, um sol terrível. Mas agora tá chovendo mesmo aqui. A Altamira tá muito bom. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá a situação aqui. Quem tá aqui com a gente é o Oséias Ores. Boa tarde, me chamo Oséias. Sou de Vitória do Xingu. Muito obrigada pela participação, viu? Muito obrigada, abraço a todo mundo aí de Vitória do Xingu. Lúcia Rios está por aqui, está mandando boa tarde pra gente. A Caixa está dizendo o seguinte, que Macapá está fazendo 261 anos. Olha aí, acertei, errei por né? Da chutei, não sabia se era 261 ou 262. Eu vi ontem, inclusive o Ribamar, que é nosso seguidor aqui, que assiste o Jornal Direto, lá de Macapá, Ribamar Leite, ele estava falando sobre o aniversário da cidade que seria celebrado hoje. Parabéns para Macapá, né? Muito feliz em ter seguidores de Macapá aqui juntinho com a gente, assistindo o jornal todos os dias. Feliz aniversário e boas festas para vocês nessa terça-feira de aniversário e feriadão. Olha, coisa boa, feriado, hein? Luiz Pereira da Silva tá dizendo boa tarde, manda um alô para mim aqui em Belo Monte. Alô para você, minha querida, em Belo Monte, para todo mundo que tá aí juntinho, viu? Obrigada pela participação, viu, Luiz? Alessandro Couto tá dizendo o seguinte: vamos que vamos, estou em São Paulo, prestigiando. Muito obrigada. Vamos que vamos de notícia. Continue com a gente, viu? Obrigada pela participação, Alessandro. A Fátima Souza está mandando boa tarde pra gente. Ela está lá no 80, em Medicilândia. Boa tarde para você também, minha querida. Obrigada pela participação. E abraço para todo mundo aí que está no 80, em Medicilândia, juntinho com você. Sidney de Souza Moreira está dizendo o seguinte: oi, boa tarde. Sou o Sidney de Pacajá e estou precisando de um serviço. Meu contato, bora ajudar o Sidney, que é lá de Macapá e está precisando de trabalho. Prefixo dele é 91 993205801. 993205801.
prefixo 91. Bora colaborar aí, quem souber de alguma coisa, dá essa força aí pro Sidney, que ele tá precisando. Bora torcer, viu? Boa sorte, Sidney. Eliane Azevedo, boa tarde. Aqui, Rota Transportes Marituba. Eita, que maravilha, estamos sendo assistidos ali na região metropolitana de Belém. Muito obrigada pela participação, viu? A Eliane, que está assistindo a gente, lá na Rota Transportes em Marituba. Começaram as obras do BRT, hein? Começaram as obras do BRT ali na BR-316. Vamos torcer para que dê tudo certo e no prazo que o governo anunciou, as obras estejam concluídas, porque nós vimos, o projeto é belíssimo. Torcendo para que fique pronto no prazo, né? Para que o trabalho, né? Porque a gente sabe que acaba atrapalhando de certa forma o trânsito, é obra, né? É obra, a gente sabe que acaba atrapalhando de alguma forma, mas nós temos visto que o planejamento está sendo bem elaborado e principalmente tem planejamento, né? Já vimos, por exemplo, a questão do horário restrito para o fluxo de caminhões, de veículos pesados acima de 5,5 toneladas, ali naquele trecho da rodovia BR-316, né? Na entrada da cidade de Belém, que passa por Ananindeua, passa por Marituba. A gente torce para que dê tudo certo, está vendo que existe um planejamento, não está sendo feito assim, né? As três porradas, como a gente observa muitas obras aqui no Brasil, infelizmente, mas a gente está vendo que está rolando um planejamento muito bacana, torcendo para que o BRT lá na região metropolitana de Belém fique pronto dentro do prazo, porque a obra promete ser muito boa e dá uma agilizada naquele trânsito ali que é super complicado. A Eliane que está aqui com a gente, que está lá na Rota Transportes de Marituba, sabe bem do que a gente está falando. Ali é sufoco, não é brincadeira não. O Oséias continua aqui com a gente lá de Vitória do Xingu. Eris Alves Campos, parabéns aos policiais que fizeram o patrulhão. Creio que coibiu as ações de possíveis homicídios, com certeza. Imagine você se com a presença da polícia, a gente já vê alguns registros, imagine sem, né? Eles estão intensificando e a gente espera que os patrulhões voltem, que eles continuem mesmo, porque estava precisando. Vocês viram que o número de apreensões de veículos com problemas, por exemplo, condutor sem habilitação e sem o documento do veículo foi gigantesco, né? 280 e poucos. E é o grande problema aqui. Menores de 18 anos circulando em motocicletas aqui no trânsito de Altamira. Principal. E aí, além de causarem acidentes, sofrerem acidentes, ainda muitos praticam crimes. Então, imagine você. Geraldo Júnior está dizendo o seguinte: boa tarde, Geraldo Júnior de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Olha que maravilha, Santo Antão, Pernambuco. Um abraço a todos da escola Abraham Lincoln em Medicilândia, no quilômetro 90. Estudei nela em 1982, saudade desse povo. Olha que legal, o Geraldo Júnior, que está lá em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, está mandando um abraço especial para todo mundo da escola Abraham Lincoln, que fica lá no quilômetro 90, em Medicilândia. Ele estudou lá em 1982. E sente saudade da galera de lá. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, viu, Geraldo? Júnior Bahia está lá em Porto Velho e está curtindo aqui o Xingu 230. E o Valdson Campos está em Tucumã e está aqui juntinho com a gente. Que bom, fico feliz. Abraço para todos vocês. E agora nós vamos falar sobre apreensão de caminhões. Gente, é impressionante. Para vocês terem uma ideia, em 2018, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu pouco mais de 600 metros cúbicos de madeira irregular sendo transportada aqui na BR-230, dentro do município de Altamira. Só em janeiro já foram mais de 200 metros cúbicos. Só em janeiro de 2019. Já dá para imaginar como é que vai ser o ano de 2019, né? Acompanhem aí. Os números não param de crescer. Enquanto em 2018 a polícia fechou o ano com pouco mais de 600 metros cúbicos de madeira apreendida, em 2019 o volume já ultrapassa 200 metros cúbicos. Mas a Polícia Rodoviária não estava com estrutura para poder fazer esse trabalho. A gente precisava de mais viaturas, precisava capacitar nosso pessoal. E do segundo semestre de 2017, de 2018 para cá, houve uma capacitação bem mais acelerada, novas viaturas chegaram, a gente adquiriu motocicletas e isso melhorou muito o nosso trabalho. E aí a gente começou a apresentar um resultado bem melhor, um combate bem melhor ao crime ambiental.
Segundo a Polícia Rodoviária, as irregularidades quase sempre estão ligadas à quantidade de madeira apreendida, que não bate com o documento apresentado pelo motorista. Olha, há várias características, né? Muitas vezes é um tipo de madeira apresentado na nota, que no caminhão a gente vai verificar é outro tipo de madeira. É o corte da madeira, ou seja, o perfil dela, que às vezes na nota ou na documentação é um, na madeira, na carroceria, fisicamente é outra. Outras vezes a nota que é falsa, outras vezes nem nota tem, né? E às vezes a quantidade. Às vezes está tudo batendo, mas quando você vai olhar, ele ultrapassou ali uma quantidade, tinha 50 metros cúbicos, ele estava com 30 a mais, 20 a mais. E aí, além do crime ambiental, envolve também a questão do excesso de peso, que é outra coisa que a gente está combatendo junto com isso. Entre as dificuldades enfrentadas pelos policiais para combater crimes ambientais está a falta de efetivos, a ausência de balanças aqui nas proximidades da delegacia em Altamira e a utilização de olheiros contratados pelos caminhoneiros para fiscalizar o funcionamento aqui da delegacia. Esse ano, por exemplo, um mototaxista foi detido pelos policiais depois de ser flagrado vigiando a delegacia aqui da Polícia Rodoviária Federal e informando para os caminhoneiros quando as barreiras eram montadas. Na cidade existem 3 balanças, uma que pertence à SEMAT, na BR-230 sentido Altamira, Brasil Novo. Outra em Belo Monte, que pertence à empresa Norte Energia. E uma terceira também da SEMAT, no aterro sanitário. Distâncias que dificultam o trabalho, mas não impedem a fiscalização. Porque se a madeira viesse, se o problema fosse só a dificuldade em você bater as informações da nota com a carga que está sendo transportada, tudo bem. Mas a gente tem um grave problema também, que muitas vezes o caminhão vem com excesso de peso, né? E isso é o que tem estragado. Muitas vezes você vê acidentes, como a gente teve agora esse de Medicilândia, da ponte, aonde as pessoas, o caminhão caiu porque a ponte estava estragada. Mas na maioria das vezes a ponte se estraga porque há um sobrepeso repetido sendo trafegado em cima da ponte, o que vai destruindo a ponte. Ela não tem capacidade para aguentar um peso tão grande. A gente tem procurado fazer esse trabalho e de tabela a gente tem reduzido acidentes e a gente notou até uma diminuição. Eu ainda não tenho números para passar, a gente está aguardando aí um espaço de tempo um pouco maior para realmente confirmar que houve uma redução, mas nós já notamos, né, na nossa experiência de trabalho do dia a dia, que nos últimos meses já não ocorreu mais com todo esse trabalho que a gente tem feito aqui. É impressionante a quantidade de madeira que já foi apreendida. É impressionante. Ainda não tinha visto o ano começar com tantas apreensões. Vejam vocês, citamos na reportagem... Os números não param de crescer. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal é pequeno, não só aqui. O país inteiro, eles estão pedindo há muito tempo. Tem um concurso em andamento aí, inclusive durante o último final de semana teve prova. Aqui no estado do Pará, a prova aconteceu em Belém. Então, o efetivo reduzindo o reforço, porque está muito complicado. E mesmo assim, estão batendo recorde de apreensão, porque as irregularidades estão acima do normal. Quer dizer, acima do que a gente estava acostumado a ver. E nós estamos durante o inverno, está rigoroso na região, tem bastante, tem castigado a rodovia, BR-230, nos trechos que não há asfalto, né? Tivemos acidente com ponte. Mesmo assim, volume de madeira apreendida, madeira ilegal, irregular, né? Tem crescido. Agora vocês imaginem, todas as artimanhas, quem está praticando essas ilegalidades ainda tem como conseguir desviar, né? Utilizar olheiros para desviar das operações, né? De alguma forma tentar burlar a documentação criando sites falsos, tudo isso, e eles apreendendo esse volume gigantesco, imagino que não passa também. É a floresta indo embora. E aí a gente vai para um outro efetivo que é ainda mais reduzido, que é de quem fiscaliza, do IBAMA, da cima. Imagina a situação dessa floresta. Aí não tem projeto matamento zero que dê conta, né?
projeto de desmatamento zero que decorre. Se continuar nesse ritmo. Querem ver como é que tá chovendo aqui em Altamira? Deixa eu mostrar para vocês. Olha a situação que tá aqui. Chuva, muito bom. Felizes de estar curtindo essa água porque estava quente. Quente do céu. O céu estava azul, aquele azul celeste. Azul Paysandu para os fãs. Estava daquele nível. E sol, muito quente. Quase sensação térmica de 33 graus. Era o que a gente estava sentindo hoje aqui. Aí, de repente, como num efeito de mágica, olha aí o que aconteceu. Muita chuva. Que bom. Para esfriar um pouquinho a situação. Deixa eu ver quem está juntinho aqui com a gente. Fabiana Oliveira está mandando boa tarde para a gente. Ela está dizendo que curte o jornal e ela é lá de Anapu. Obrigada pela participação, viu, Fabiana? Abraço para você e para todo o povo de Anapu que está assistindo aí juntinho com você. Leandro Rufino está mandando boa tarde para a gente. Leandro da Juventude, ligado na programação. Obrigada pela participação, viu, Leandro? Dona Deusimar Pinto, mais conhecida como mamãe, está aqui dizendo o seguinte: aqui está chovendo desde cedo, mas agora o sol está querendo sair. Vai já começar a esquentar. Quem mora ali pro lado de Coraci sabe como é que é, né? Do nada começa a chover. Aí daqui a pouco o sol tá quente e calor e terrível. Daqui a pouco volta a chover de novo. É uma loucura. O clima para ali pros lados de Coraci não dá para entender não. O meteorologista sofre ali, não é brinquedo não. E agora eu vou fazer o seguinte. Olha, o Anderson Brito tá dizendo o seguinte: PRF e IBAMA impedindo o desenvolvimento da região. Não diga isso. Não diga isso. Ninguém que tá fazendo coisa correta é parado na barreira e fica lá. Ninguém. Só é parado na barreira, só é parado numa fiscalização quem está fazendo coisa errada. Isso é óbvio. Quem está certinho, com o documento correto, com o veículo em dia, tacômetro ali, tudo, não é parado. Esse é fiscalizado, tá tudo ok com ele é liberado para seguir a vida dele e desenvolver o município que ele quiser. Agora, quem está cometendo irregularidade vai ficar. Isso é óbvio, porque se a gente for seguir essa regra de achar que a PRF e o IBAMA estão freando o desenvolvimento da região, então a Polícia Militar está freando o desenvolvimento de quê? Eles param todo mundo. Mas só vai preso quem? Só vai preso quem comete irregularidade, quem comete crime. É assim que funciona. Não estão freando desenvolvimento nenhum. Não existe desenvolvimento quando há desmatamento ilegal. Porque o trabalho que é gerado numa área que está sendo desmatada de forma ilegal não tem carteira assinada, esse profissional não tem registro algum, ele não tem nenhuma garantia, não tem FGTS se for demitido, não tem seguro-desemprego, não tem nada. Ele está lá por um salário, sabe-se Deus quanto, e mal dá para comprar uma cesta básica, às vezes sofre acidente e morre lá mesmo sem ninguém nem saber. Por quê? Porque tudo que está sendo feito naquela área é irregular. Não existe registro. Isso não é desenvolvimento, pelo contrário. Isso nunca vai ser desenvolvimento. Pelo contrário. Os agentes, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto o IBAMA, estão fiscalizando, porque é o papel deles fiscalizar e parar quem está cometendo irregularidade. Quem não está, passa direto. Quem não está, passa direto. Nós vimos, durante a fiscalização lá, nós vimos vários caminhões passarem. Estavam ok. Peso ok, nota estava ok, tudo ok. Passaram direto. Mas quem não está, fica. Que é o correto. A legislação não existe para isso? Para dizer que quem burla o sistema está cometendo crime? Então pronto. Essa é a regra. Agora se for para bagunçar tudo aí, então vamos mudar, né? Deus o livre. Não pode não. Vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas não saio daí não, que na volta eu vou falar sobre um leilão. É isso mesmo, a Polícia Rodoviária Federal anunciou que tem leilão rolando, para eles darem uma limpada naquele pátio deles ali que está cheio, está lotado. Já já eu vou dizer como participar desse leilão e também vamos falar como é que está a situação dos professores lá em Tucuruí, que está pegando, gente, não está fácil não. Já já eu volto, não sai daí não e compartilha a live. A Norte Energia, responsável pela implantação e operação da usina hidrelétrica Belo Monte, informa que, com relação às populações indígenas da área de abrangência do empreendimento, nenhuma terra indígena foi alagada, nenhuma aldeia foi deslocada. Desde 2011, desenvolve ações que atendem 4 mil indígenas em 5 milhões de hectares, onde a empresa já construiu 8 unidades de proteção territorial. Um centro de monitoramento remoto de terras indígenas foi implantado para a FUNAI e hoje atende todo o território nacional.
A empresa também foi responsável pela construção da nova sede da FUNAI em Altamira. A empresa investe ainda no apoio às atividades produtivas e de geração de renda, que englobam assistência técnica, infraestrutura e equipamentos às comunidades indígenas. Além disso, foram construídas moradias, escolas, unidades de saúde e sistemas de abastecimento de água nas aldeias. Para saber mais, acesse norteenergiasa.com.br. Norte Energia, usina hidrelétrica Belo Monte. Já parou para pensar que você pode estar criando Aedes aí na sua casa? Não? Então faça o teste. A calha está limpa? Os vasos de planta estão protegidos com areia? No quintal, latas, tampinhas, pneus e garrafas estão acomodados em locais secos e prontos para serem descartados? A caixa d'água está fechada e limpa? Ah, se a resposta foi sim para tudo, então você está de parabéns. E se o seu vizinho não fez a mesma coisa, não perca tempo. Avise a Vigilância Sanitária e garanta que na sua rua e no seu bairro o Aedes não entre. Todos contra a dengue. Uma campanha do Xingu 230. Temos uma novidade para você. 50% de desconto na instalação de qualquer plano da Topnet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800 025 2500. Olha o Xingu 230 aqui de volta e só relembrando para quem acabou de chegar e começou a assistir a nossa edição dessa terça-feira agora, o que foi destaque hoje aqui na edição do Xingu 230. Nós abrimos a edição falando sobre mais um homicídio que aconteceu em Altamira. O jovem Giovanni de Oliveira, de apenas 18 anos, foi assassinado ontem à tarde aqui no município de Altamira, na região da área da Lagoa. Se investiga o caso, né, para tentar entender o que aconteceu. Contra ele não pesava nenhuma acusação de crime, né? Ele nunca tinha se envolvido em nenhum ato infracional, havia acabado de fazer 18 anos. A polícia confirmou que ele era usuário de entorpecente. Talvez a sua morte possa estar ligada a esse fato. Também mostramos aqui que a Polícia Militar, junto com vários órgãos que atuam na segurança pública aqui do município, retomou as atividades do patrulhão. E durante o final de semana, fizeram uma série de fiscalizações e apreensões de veículos irregulares na cidade. Também mostramos que a apreensão de madeira irregular sendo transportada pela BR-230 dentro do município de Altamira tem aumentado de forma assustadora. Para se ter uma ideia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em 2018, foram um pouco mais de 600 metros cúbicos de madeira apreendidos de forma irregular. Só no mês de janeiro de 2019, já foram mais de 200 metros cúbicos de madeira apreendidos. Está complicada a situação. Esses foram os destaques para quem acabou de chegar e está começando a assistir agora a nossa edição. Quem está aqui juntinho com a gente é o Cleiton Pereira da Silva, que está mandando boa tarde para a gente, direto de Pacajá. O Sandro Gonçalves também está mandando boa tarde para a gente. A Sheila Oliveira também está mandando boa tarde. E o Osmar Vargas, que está lá no Espírito Santo, está assistindo aqui juntinho com a gente o Xingu 230. Muito obrigada pela participação. Um abraço para você, viu, Osmar? E agora a gente vai falar sobre leilão. Quem tem interesse em adquirir um chassi, por exemplo, uma peça, um equipamento de veículos, motos ou carros ou ônibus,
foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal têm chance. A polícia anunciou que essa semana começou um leilão. E para participar, você precisa acessar o site da VIP Leilões, www.vipleilões.com.br. Nós conversamos com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal em Altamira, o inspetor Jailson, que deu alguns detalhes com relação a esse leilão. Acompanhe. É só entrar no site da VIP Leilões, né, que o leilão da Polícia Rodoviária começou. Agora sim, a gente tem que informar que o que está sendo leiloado são os ferrosos, né? São veículos que após o leilão eles devem ser matados, devem ser dado baixa, eles não vão mais servir para você reformar e trafegar com eles. Então não são veículos que a gente está leiloando, até porque há uma certa dificuldade na hora de se fazer leilão de veículos que estão mais em condições de rodar, porque muitas vezes o antigo dono não concorda, entra na justiça, então há uma certa dificuldade jurídica para você conseguir colocar em prática esse tipo de leilão. Então a gente optou por esvaziar os pátios através do leilão das sucatas que a gente tem, que há muitos veículos de acidentes, veículos muito antigos, veículos que não têm mais condições de rodar e que aí eles são leiloados como ferrosos ou como sucata. Como faz para participar? Não, é só entrar no site, você entra no site, se cadastra e aí você dá seu lance. Lá tem a foto do veículo que está sendo leiloado, você vai ter o valor inicial do veículo e se você tiver um lance maior, você dá o lance maior. E se seu lance for aprovado ao final do leilão, você é informado e aí é só vir com a documentação necessária aqui no nosso pátio que a gente entrega o veículo para a pessoa que ganhou o leilão. É isso aí. Então, se vocês têm interesse em participar do leilão, aproveita. Ele ainda vai continuar rolando pelas próximas 2 semanas, pelo menos até o dia 20 de fevereiro. Para participar, basta acessar o site da VIP Leilões, que é a empresa licenciada, né, para fazer os leilões da Polícia Rodoviária Federal. Então, o endereço eletrônico é www.vipleilões.com.br. Aí, quem tem interesse em comprar um chassi, um pedaço de, né? São essas coisas que, geralmente, quem é motorista, quem é mecânico, se interessa. Então, tá rolando. Aproveita, porque a polícia está tentando dar uma limpada ali no pátio deles, que tá super lotado. Não é brincadeira não, tá super lotado. E por falar em polícia, só que agora, Polícia Civil, a Polícia Civil em Tucuruí está apurando uma série de crimes. A situação lá também não está muito diferente daqui não. Acompanhe aí. De acordo com o delegado de polícia, Kelson Schneider, o casal que foi preso em Goianésia do Pará praticou 8 roubos, sendo a maioria de celulares em Tucuruí. Os dois foram devidamente encaminhados, né? Ele para o presídio aqui de Tucuruí e ela para o presídio de Marabá. Eles praticaram esses crimes aqui entre segunda e terça-feira passada, né, na qual eles fizeram aproximadamente de 5 a 6 vítimas, levaram diversos celulares e uma moto. E aí, após eles realizarem esses assaltos aqui, eles estavam em fuga para Marabá. A intenção deles era ir embora para Marabá. No meio do caminho, eles pararam por Goianésia, segundo eles, porque acabou o combustível da moto, né, e foram praticar mais assaltos em Goianésia. Então lá, eles foram presos em flagrante pelos roubos que eles praticaram lá. E como eles já haviam sido identificados, né, eles oportunamente foram ouvidos, as vítimas daqui de Tucuruí foram ouvidas, né, e será feito o procedimento devido, o inquérito policial contra o casal. Então eles vão responder não só pelos roubos que eles praticaram em Goianésia, mas também pelos roubos que eles praticaram em Tucuruí. Sobre um roubo ocorrido em um estabelecimento no bairro do Getati, em Tucuruí, o delegado de polícia informou que está sendo investigado pela Polícia Civil. Imagens de câmera de segurança mostram os elementos praticando a ação criminosa. Isso, ele ocorreu na quinta-feira, né? Dois indivíduos chegaram lá, um estava armado com uma pistola, até onde nós pudemos analisar pelas imagens do circuito de segurança do próprio estabelecimento. Eles levaram cerca de R$250 do caixa do local, né? Fizeram mais vítimas que estavam presentes no local e se evadiram com o apoio de um veículo, né? Primeiramente, eles roubaram uma moto que estava em frente ao estabelecimento de um cliente que estava lá no local e se evadiram até o local onde eles conseguiram pegar o apoio desse veículo, que foi identificado e no sábado ele foi apreendido, né, na Trans Bom Jesus. O carro tinha dado um problema, nossa equipe recebeu informação
o veículo estava lá, e fomos lá verificar essa situação. Até o momento temos um suspeito, né, que como nós estamos ainda em investigação e corre em sigilo, as investigações nessa altura do procedimento, um indivíduo foi identificado como suspeito, ele não estava em situação flagrancial mais, então será feito o devido inquérito contra não só ele, mas também contra os outros 2 indivíduos. Um deles nós já temos a informação de quem seja, falta identificarmos o terceiro elemento. Nós observamos nessa ação que tudo indica que foi uma ação ordenada pelo crime organizado. Então é bastante importante destacar, né, a relação entre esses crimes de tráfico de drogas e esses demais roubos que vêm ocorrendo pela cidade. A importância do combate ao tráfico de drogas para que esses crimes que são correlatos, né, como homicídio e roubo, possam diminuir. Com a investigação e também a divulgação das imagens, a Polícia Civil espera localizá-los, né? E para isso é importante que a população denuncie. Positivo. Esse momento é bastante importante que a população contribua, né, com informações não só da identidade, mas também do paradeiro desses indivíduos. Em novo repartimento, a Polícia Civil desvendou um crime bárbaro ocorrido no último final de semana naquela cidade. Trata-se do duplo homicídio de Mariano Mendes dos Santos e de uma mulher identificada apenas por Maria, conhecida como Canela de Ferro, assassinados com golpes de facão. Logo após o crime, diligências e investigações foram iniciadas e culminou com a prisão de 2 suspeitos, Marivaldo das Neves Silva e José Roberto Bispo Pires, ambos reconhecidos pelas testemunhas. A arma do crime também foi apreendida. Segundo a polícia, o facão estava na casa de um senhor, para o qual foi oferecido pela quantia de R$2. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime seria que um dos assassinos tentou estuprar a mulher. Como ela resistiu e o marido tentou defendê-la, também foi assassinado. Os 2 suspeitos estão presos à disposição da Justiça. Agradecer o pessoal da TV Floresta que encaminhou esse material para a gente, esse balanço, né, ali da região, novo repartimento, Rio Branco, né? Bom, nossa edição dessa terça-feira fica por aqui. Vou me despedindo de vocês, mas já sabe, tudo que for rolando de informação a gente vai postando nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e daqui a pouquinho o jornal completinho lá no YouTube. Então já sabe. Conseguiu encontrar a gente? Não tem problema, vai lá no Google e digita @Xingu230. O Google acha a gente em todo lugar, só para vocês, tá certo? Obrigada pela participação, pelo carinho, pela audiência. Até amanhã.